Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro sempre foi terreno fértil para polêmicas, declarações contundentes e críticas que reverberam além das quatro linhas. Recentemente, um episódio ganhou força quando Daniel Paulista, técnico experiente e figura conhecida por não medir palavras, resolveu disparar críticas duras ao Palmeiras, clube que hoje ocupa uma posição de destaque no Campeonato Brasileiro de 2025. A fala não passou despercebida, especialmente em um momento em que o Verdão, sob o comando de Abel Ferreira, segue disputando a liderança ponto a ponto com rivais tradicionais. O impacto das palavras de Daniel movimentou torcedores, imprensa e até jogadores, que se viram no centro de uma nova onda de debate sobre postura, favoritismo e a maneira como o clube alviverde conduz sua trajetória no torneio. O ponto central da crítica de Daniel Paulista girou em torno daquilo que ele chamou de arrogância competitiva do Palmeiras. Segundo o treinador, o clube estaria se apoiando demais em seu histórico recente de títulos e deixando de lado a essência do futebol coletivo. Ele destacou que, embora a qualidade do elenco seja indiscutível, há momentos em que a equipe parece entrar em campo com a convicção de que apenas o peso da camisa será suficiente para vencer. Essa visão, ainda que dura, encontra eco em alguns comentaristas que veem no Verdão um time por vezes confiante ao extremo, arriscando comprometer sua solidez em partidas decisivas. Para os palmeirenses, no entanto, tais falas soaram como provocações descabidas. Além de questionar o comportamento dentro de campo, Daniel Paulista também apontou o dedo para a postura fora das quatro linhas. Em suas declarações, afirmou que a diretoria alviverde vem se comportando como dona do futebol brasileiro, exigindo privilégios em negociações e impondo uma narrativa de superioridade frente aos adversários. Essa crítica, carregada de intensidade, rapidamente repercutiu entre dirigentes de outros clubes, muitos dos quais preferiram não comentar publicamente, mas nos bastidores o assunto ganhou corpo. Para o Palmeiras, que hoje é referência em gestão e estabilidade financeira, tais acusações foram vistas como uma tentativa de minar a credibilidade conquistada ao longo de anos de trabalho. O momento escolhido por Daniel Paulista para soltar suas declarações não poderia ser mais simbólico. O Palmeiras está em plena luta pelo topo da tabela do Brasileirão 2025, brigando rodada a rodada com adversários de peso. A equipe apresenta uma das melhores defesas da competição, ao mesmo tempo em que conta com um ataque letal, equilibrando experiência e juventude. Os números comprovam a força do Verdão, mas, mesmo assim, as críticas encontraram espaço nos noticiários. Alguns analistas sugerem que as palavras de Daniel foram estrategicamente colocadas para desestabilizar o ambiente alviverde em um momento crucial da temporada. No vestiário, as falas de Daniel Paulista foram recebidas com um misto de indignação e motivação. Jogadores experientes entenderam as críticas como um combustível extra para seguir provando em campo a força do elenco. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, evitou polêmica direta, mas não deixou de responder indiretamente, destacando que o futebol se ganha com trabalho e não com discurso. Essa resposta diplomática refletiu o estilo do treinador português, que tem sido peça fundamental para o sucesso do clube nos últimos anos. Para muitos torcedores, a serenidade de Abel foi mais uma mostra de que o Palmeiras não precisa se preocupar com provocações externas. Na torcida, o assunto repercutiu de forma explosiva. As redes sociais foram tomadas por debates acalorados, com palmeirenses indignados e rivais encontrando no discurso de Daniel Paulista munição para provocar. Memes, vídeos e comentários inundaram a internet, demonstrando como uma declaração pode ganhar proporções gigantescas em questão de horas. No Allianz Parque, onde a torcida costuma empurrar o time com intensidade, o clima foi de união em torno da equipe, com cantos de apoio e faixas exaltando a grandeza do clube. Para o torcedor alviverde, as críticas não passaram de inveja do sucesso construído nos últimos anos. É importante lembrar que o Palmeiras de 2025 vive um dos momentos mais sólidos de sua história recente. Além da boa campanha no Campeonato Brasileiro, o clube se mantém firme em outras competições e segue com finanças equilibradas, fruto de uma gestão que busca resultados dentro e fora de campo.
Esse cenário contrasta diretamente com o contexto de Daniel Paulista, que comanda uma equipe em reconstrução e enfrenta dificuldades para se firmar na parte de cima da tabela. Nesse sentido, as críticas são para muitos como uma tentativa de chamar atenção, colocando o nome do próprio treinador em evidência na mídia nacional. Ainda assim, não se pode ignorar que algumas observações de Daniel Paulista levantam questionamentos válidos sobre o comportamento de clubes que alcançam a hegemonia. A confiança excessiva, quando não administrada, pode mesmo transformar-se em soberba, afastando a equipe da humildade necessária para enfrentar cada adversário. O futebol brasileiro é repleto de histórias de times que se perderam nesse caminho, acreditando-se invencíveis e sendo surpreendidos em momentos-chave. O Palmeiras, no entanto, parece consciente desse risco, algo reforçado por Abel Ferreira em suas constantes falas sobre disciplina e foco. Nos bastidores do futebol, a declaração de Daniel Paulista reacendeu uma discussão antiga: até que ponto técnicos e jogadores devem utilizar a imprensa para alfinetar adversários? Muitos acreditam que a competitividade natural do esporte já fornece combustível suficiente para rivalidades, dispensando esse tipo de polêmica. Outros, por sua vez, defendem que provocações fazem parte do espetáculo e servem para aquecer ainda mais o ambiente das partidas. No caso do Palmeiras, não há dúvida de que a fala criou um elemento adicional de tensão para os próximos encontros contra a equipe de Daniel Paulista. Em termos técnicos, o Verdão continua apresentando números impressionantes. Com um elenco recheado de talentos valorizados no mercado internacional, o clube demonstra consistência tanto em jogos dentro de casa quanto fora. A defesa, comandada por jogadores experientes, se mantém entre as menos vazadas do torneio, enquanto o ataque, apoiado em jovens promissores e nomes consolidados, figura entre os mais efetivos. Esse equilíbrio tem sido determinante para manter o time na parte mais alta da tabela, reafirmando seu papel como candidato natural ao título. As críticas de Daniel Paulista também levantaram uma reflexão sobre a influência psicológica no futebol. Palavras carregadas de peso podem atingir atletas em momentos de pressão, afetando rendimento e confiança. No entanto, até agora, o Palmeiras parece ter transformado as declarações em motivação extra, reforçando a união do elenco. Jogadores têm reiterado em entrevistas que o foco permanece no trabalho diário e na busca por resultados, deixando claro que nada externo será capaz de abalar a preparação da equipe. Esse posicionamento fortalece ainda mais a imagem de um clube blindado contra turbulências externas. Para a imprensa esportiva, o episódio foi um prato cheio. Programas de televisão, rádios e sites esportivos deram ampla repercussão ao caso, explorando cada detalhe das falas de Daniel Paulista e analisando possíveis efeitos no desempenho do Palmeiras. A cobertura constante acabou amplificando o impacto da declaração, que em circunstâncias normais poderia ter sido apenas mais uma crítica entre tantas no futebol. Esse fenômeno mostra como, em tempos de redes sociais, qualquer fala ganha dimensão desproporcional, sendo absorvida por diferentes públicos de formas variadas. Enquanto isso, a diretoria do Palmeiras preferiu adotar silêncio estratégico. Internamente, a ordem foi de não prolongar a polêmica e manter o foco nas competições. Essa postura foi interpretada como sinal de maturidade e confiança no trabalho desenvolvido até aqui. A convicção de que os resultados em campo são a melhor resposta a qualquer provocação prevaleceu, e o clube seguiu seu planejamento sem alterações. Esse comportamento reforça a visão de que o Palmeiras atingiu um patamar em que não precisa responder a críticas externas para afirmar sua grandeza. O episódio, no entanto, deve permanecer vivo no imaginário dos torcedores por algum tempo. Sempre que Palmeiras e o time de Daniel Paulista se enfrentarem, a lembrança das duras críticas estará presente, apimentando ainda mais o clima dos jogos. Rivalidades no futebol são forjadas também a partir de declarações como essa, que deixam marcas e servem de combustível para gerações futuras. O que poderia ser apenas mais uma entrevista se transformou em um capítulo marcante na história recente do futebol brasileiro, lembrando a todos que as palavras têm poder semelhante ao de um gol decisivo. No fim das contas, o episódio protagonizado por Daniel Paulista mostra como o futebol brasileiro continua pulsante e imprevisível. Um simples discurso pode mexer com a autoestima de um clube, com a confiança de um elenco e com o sentimento de milhões de torcedores.
Para o Palmeiras, as críticas se transformaram em mais uma oportunidade de demonstrar sua força dentro de campo e reafirmar sua condição de protagonista em 2025. Para Daniel Paulista, as palavras lhe renderam holofotes, inevitavelmente, um papel de antagonista em uma narrativa que promete novos capítulos ao longo da temporada. As declarações de Daniel Paulista, embora vistas por muitos como exageradas, trouxeram à tona uma discussão inevitável: o peso do Palmeiras no cenário do futebol nacional em 2025. O clube, que figura no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, carrega consigo a aura de uma potência que incomoda adversários dentro e fora de campo. E foi exatamente essa posição de destaque que Daniel mirou em suas palavras, acusando o Verdão de agir como se já tivesse garantido a supremacia eterna do futebol brasileiro. Essa narrativa, embora contestada por torcedores e dirigentes palmeirenses, encontrou eco em alguns críticos que acreditam que a hegemonia do clube, se não for acompanhada de humildade, pode se tornar alvo constante de provocações e tentativas de desestabilização. Dentro desse contexto, chama a atenção a maneira como Abel Ferreira lida com situações adversas. O treinador português, conhecido por sua intensidade à beira do campo, tem se mostrado cada vez mais maduro em suas respostas fora dele. Ao ser questionado sobre as falas de Daniel Paulista, preferiu não alimentar a polêmica, ressaltando que o Palmeiras não joga para convencer ninguém fora do campo, mas para conquistar resultados dentro dele. Essa visão sintetiza a filosofia que o clube adotou nos últimos anos: trabalho duro, foco e indiferença a barulhos externos. Mesmo assim, é impossível ignorar o fato de que a provocação mexeu com o orgulho do elenco. Um dos pontos mais comentados entre os torcedores foi a acusação de que o Palmeiras teria arrogância competitiva. Para a massa alviverde, a frase foi recebida como uma afronta direta, afinal, a torcida enxerga na postura do time apenas confiança e crença no próprio potencial. A Mancha Verde e outros grupos organizados rapidamente se mobilizaram nas redes sociais, produzindo mensagens de apoio e contestando as declarações do treinador rival. A reação mostrou como o clube se tornou uma verdadeira fortaleza emocional, com torcedores, comissão técnica e jogadores unidos em torno de uma identidade coletiva difícil de abalar. No campo esportivo, os números seguem sendo a maior resposta possível às críticas. O Palmeiras apresenta um futebol consistente, com média alta de pontos conquistados, aproveitamento expressivo como mandante e um elenco que equilibra estrelas internacionais e jovens promissores. Atletas como Endrick, em sua despedida rumo ao futebol europeu, e outros nomes de peso da atual geração palmeirense têm protagonizado momentos decisivos, demonstrando que a equipe não se apoia apenas em discurso, mas em resultados concretos. Contra esse cenário, as críticas de Daniel Paulista soaram como tentativas de provocar fissuras em uma estrutura sólida. O episódio também revela como o futebol brasileiro, em 2025, está mais do que nunca marcado pela força das narrativas midiáticas. Uma fala em entrevista coletiva ou no pós-jogo é capaz de gerar dias de debate, pautar programas esportivos e até influenciar a atmosfera dos estádios. No caso específico, Daniel Paulista ganhou espaço em todos os veículos de comunicação, mas ao mesmo tempo alimentou ainda mais a imagem do Palmeiras como clube a ser batido. Para os alviverdes, a cada crítica recebida, cresce a motivação de calar os rivais dentro de campo. É uma dinâmica que transforma a pressão em combustível competitivo. Curiosamente, a fala de Daniel também foi interpretada por alguns analistas como uma espécie de estratégia para desviar atenções. Seu próprio time não atravessa uma fase brilhante, oscilando na tabela e acumulando resultados que preocupam a torcida. Ao mirar o Palmeiras, o treinador teria conseguido mudar o foco da imprensa, trazendo para si holofotes que poderiam estar voltados às dificuldades de sua equipe. Essa tática, no entanto, tem dois lados: se por um lado gera manchetes, por outro pode desgastar relações com rivais e até mesmo com dirigentes de outros clubes, que enxergam na postura um sinal de falta de diplomacia. Entre os jogadores palmeirenses, as críticas foram tratadas com profissionalismo. Alguns atletas chegaram a comentar, em entrevistas rápidas, que palavras não entram em campo e que a equipe está concentrada apenas em manter o alto nível de desempenho. Essa frieza diante da polêmica é reflexo de um grupo acostumado a lidar com pressão e com o peso de vestir a camisa de um gigante do futebol.
Nos treinos, a intensidade seguiu a mesma, com foco total nas próximas rodadas e na manutenção da campanha consistente que vem sendo construída. Esse posicionamento mostra como o elenco está alinhado com o discurso de Abel Ferreira. Fora das quatro linhas, as críticas também tocaram em outro ponto sensível: a gestão do clube. Daniel Paulista insinuou que a diretoria palmeirense age como dona do futebol brasileiro, em alusão ao protagonismo em negociações de mercado e nas discussões sobre calendário e arbitragem. Essa declaração abriu margem para debate sobre o papel que um clube estruturado desempenha em relação aos demais. Enquanto críticos enxergam excesso de poder, defensores ressaltam que o Palmeiras conquistou esse espaço por mérito e boa administração. O fato é que a fala trouxe à tona uma rivalidade institucional que vai além das quatro linhas. Na imprensa, não faltaram vozes defendendo e criticando as palavras do treinador. Alguns comentaristas classificaram a fala como corajosa, argumentando que poucos têm coragem de expor a hegemonia alviverde dessa forma. Outros, no entanto, viram na atitude apenas uma tentativa de autopromoção. Esse embate de opiniões manteve o assunto em alta durante semanas, mostrando que o episódio extrapolou o campo esportivo e entrou no campo político e social do futebol, onde discurso e imagem são quase tão importantes quanto gols e vitórias. O impacto também pode ser medido nas arquibancadas. Nas partidas seguintes à polêmica, a torcida palmeirense fez questão de marcar posição, cantando em apoio ao time e ironizando as falas de Daniel Paulista. Faixas foram exibidas no Allianz Parque, exaltando a grandeza do clube e reforçando o sentimento de união contra as críticas externas. Esse movimento demonstrou como uma declaração rival pode, paradoxalmente, fortalecer ainda mais o vínculo entre time e torcida, criando uma atmosfera ainda mais hostil para os adversários que enfrentam o Verdão em casa. Do ponto de vista psicológico, o caso é um exemplo clássico de como o futebol é jogado também fora das quatro linhas. Daniel Paulista buscou atacar o emocional do Palmeiras, mas acabou fornecendo à equipe uma nova narrativa de motivação. Essa dinâmica é comum em rivalidades intensas. A tentativa de um lado de desestabilizar o outro frequentemente resulta em efeito contrário. No caso do Verdão, a história recente mostra que o time sabe transformar críticas em energia competitiva, uma característica que tem sido determinante para a manutenção da regularidade em meio à pressão constante. No âmbito administrativo, o silêncio adotado pela diretoria palmeirense se mostrou uma estratégia eficaz. Ao não dar palco para a polêmica, o clube conseguiu transmitir imagem de serenidade e confiança. A postura contrasta com épocas anteriores, em que dirigentes se envolviam em debates públicos e ampliavam crises desnecessárias. Essa maturidade na gestão contribui para que o Palmeiras siga firme em seus objetivos, blindando o elenco de ruídos externos e permitindo que o trabalho dentro de campo fale mais alto. Essa estratégia também reforça o posicionamento do Verdão como instituição estável e respeitada. Resta saber como esse episódio será lembrado ao longo da temporada. Caso o Palmeiras conquiste o título, as críticas de Daniel Paulista poderão ser vistas apenas como mais uma tentativa frustrada de desestabilização. Mas se o clube tropeçar em momentos decisivos, inevitavelmente as palavras do treinador voltarão à tona como parte da narrativa. O futebol, afinal, é construído também por memórias de declarações e provocações que se tornam símbolos em retrospectiva. Nesse sentido, o impacto das falas dependerá muito dos desdobramentos esportivos até o fim do campeonato. A realidade é que o Palmeiras segue firme na busca pelo título e dificilmente será abalado por declarações externas. A força do elenco, a consistência do trabalho de Abel Ferreira e o apoio incondicional da torcida formam um tripé sólido capaz de resistir a qualquer tipo de pressão. Ainda assim, a polêmica com Daniel Paulista deixa claro que o Verdão, pelo protagonismo que conquistou, sempre será alvo de críticas, justas ou não. Ser gigante, afinal, significa conviver com a admiração e a contestação constantes. E, até agora, o clube tem mostrado que sabe lidar com isso. No fim das contas, a história das críticas de Daniel Paulista ao Palmeiras ficará registrada como mais um capítulo na longa tradição de rivalidades e polêmicas que marcam o futebol brasileiro. Para os torcedores, será lembrada como a tentativa de um rival de abalar a confiança do Verdão, mas que acabou apenas reforçando a união em torno do clube. Para o técnico Abel Ferreira e seus comandados, representou mais uma oportunidade de demonstrar maturidade e foco em meio à tempestade.
Para o próprio Daniel Paulista, garantiu visibilidade e o papel de antagonista em uma narrativa que continuará sendo escrita a cada rodada. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A repercussão das críticas de Daniel Paulista também reforçou o quanto o futebol brasileiro de 2025 é um campo minado de opiniões e provocações. O Palmeiras, por estar constantemente no topo, se tornou uma espécie de alvo natural de declarações polêmicas. Clubes em fases menos estáveis enxergam no Verdão um parâmetro de comparação e, muitas vezes, um rival a ser atacado não apenas em campo, mas no discurso. Isso torna cada entrevista coletiva, cada fala pós-jogo, uma oportunidade de gerar impacto midiático. O episódio mostrou que, mesmo quando as palavras vêm carregadas de críticas, o Palmeiras consegue capitalizá-las a seu favor, reforçando ainda mais sua imagem de clube estruturado e blindado. Outro aspecto importante é que as críticas vieram em um momento de alta competitividade no Brasileirão. O campeonato de 2025 tem sido um dos mais disputados dos últimos anos, com Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo e outros gigantes tentando encurtar a distância para o Palmeiras. Em meio a essa disputa acirrada, qualquer tentativa de desestabilização pode ser vista como estratégica. Daniel Paulista, ao colocar o Verdão no centro da polêmica, também colocou seu próprio time no radar, criando um clima de rivalidade que certamente apimentará os confrontos diretos ao longo da temporada. A tática, embora arriscada, pode surtir efeito psicológico em determinadas situações. Não se pode esquecer que a torcida palmeirense, em 2025, vive uma fase de confiança raramente vista em décadas anteriores. O Allianz Parque se consolidou como um verdadeiro caldeirão, onde cada jogo em casa é marcado por uma atmosfera única de pressão e apoio. Nesse cenário, as declarações de rivais funcionam como combustível para ainda mais união entre arquibancada e elenco. Contra as palavras de Daniel Paulista, o torcedor respondeu com cantos mais altos, bandeiras mais vibrantes e uma presença cada vez mais marcante. A força do Verdão não se resume apenas ao campo, mas também à vibração inabalável de seus milhões de torcedores. Curiosamente, as declarações também geraram debates entre especialistas sobre o papel da arrogância no futebol. Alguns argumentam que a autoconfiança do Palmeiras é apenas reflexo natural de quem construiu uma hegemonia baseada em trabalho sério e títulos. Outros, porém, enxergam a possibilidade de que essa confiança, se mal administrada, abra espaço para interpretações equivocadas, como a apontada por Daniel Paulista. Essa discussão, embora teórica, demonstra o peso simbólico que o clube carrega. O Palmeiras não é visto apenas como uma equipe, mas como um modelo a ser estudado, criticado e, inevitavelmente, imitado. Enquanto isso, o elenco segue mostrando em campo que não se abala com críticas externas. Em jogos recentes, a equipe manteve seu padrão de intensidade e competitividade, mostrando que a disciplina tática imposta por Abel Ferreira continua sendo um diferencial. A defesa sólida, aliada a um meio-campo versátil e um ataque letal, mantém o Verdão entre os favoritos absolutos ao título. Para quem esperava que as palavras de Daniel Paulista pudessem gerar algum tipo de instabilidade, o resultado foi o oposto. O time segue firme, somando pontos e demonstrando superioridade diante de rivais que se perdem em discursos. Do ponto de vista institucional, a diretoria palmeirense tratou o caso como mais uma prova de que a grandeza atrai críticas. A opção pelo silêncio, aliada ao foco no planejamento esportivo, mostra que o clube amadureceu sua relação com a mídia e aprendeu a lidar com pressões externas. Esse amadurecimento é um reflexo direto de anos de gestão profissionalizada, que hoje coloca o Palmeiras em um patamar acima de muitos concorrentes. A resposta à provocação, portanto, não veio em palavras, mas em vitórias e consistência dentro de campo, exatamente como deseja a torcida alviverde. A rivalidade criada pelo episódio ainda promete render capítulos intensos. Nos próximos confrontos entre o Palmeiras e o time de Daniel Paulista, o clima deve ser de tensão redobrada. Cada lance será visto como prova de quem realmente tem razão, se o Verdão, com sua confiança e conquistas, ou se o treinador rival, que insiste em apontar falhas de postura. Para os torcedores, cada partida será mais do que um jogo,
será uma oportunidade de reafirmar a superioridade e responder às provocações de forma contundente. O futebol brasileiro vive dessas histórias, que transformam simples rodadas em espetáculos carregados de emoção. Na imprensa internacional, a repercussão também chamou a atenção. O Palmeiras, já reconhecido como potência sul-americana, ganhou destaque em portais esportivos que destacaram não apenas o desempenho dentro de campo, mas também a capacidade de atrair polêmicas e rivalidades. Isso reforça o quanto o clube ultrapassou fronteiras e se tornou uma marca global, capaz de influenciar narrativas muito além do território nacional. Para os dirigentes, esse tipo de visibilidade é valioso, pois aumenta ainda mais o peso do Verdão em negociações e no mercado internacional de jogadores. Ao longo da temporada, é provável que Daniel Paulista continue sendo questionado sobre suas declarações. Para ele, o risco é duplo. De um lado, a visibilidade conquistada pode aumentar sua relevância, de outro, pode se transformar em cobrança caso seus próprios resultados não acompanhem o tom das críticas. Afinal, no futebol, quem aponta falhas nos outros precisa estar preparado para justificar seu próprio desempenho. Nesse sentido, as palavras dirigidas ao Palmeiras podem voltar como bumerangue, caso sua equipe não consiga corresponder em campo ao discurso inflamado do treinador. Para o torcedor palmeirense, no entanto, a mensagem é clara: críticas de fora não mudam o que se conquista dentro. O clube segue sua trajetória em busca de mais um título brasileiro, reforçando sua condição de protagonista. As provocações, longe de fragilizar, fortalecem ainda mais a identidade coletiva, criando um espírito de nós contra eles que sempre rendeu frutos ao Verdão. A história recente mostra que o Palmeiras cresce em meio à pressão, e não há indícios de que 2025 será diferente. Pelo contrário, cada crítica parece apenas reforçar a determinação de manter o clube no topo. No fim das contas, o episódio entra para a lista de tantas outras polêmicas que marcaram a história do futebol brasileiro. A diferença é que, desta vez, o alvo foi um Palmeiras consolidado, preparado e acostumado a lidar com grandes batalhas. O impacto imediato das críticas já foi sentido, movimentou torcidas, inflamou debates e adicionou uma nova camada de emoção ao campeonato. Mas a longo prazo, tudo indica que a narrativa servirá apenas para destacar ainda mais a força de um clube que soube transformar provocação em combustível para vencer. Assim, a conclusão é inevitável. Ao tentar minar a confiança do Verdão, Daniel Paulista acabou reforçando a grandeza de um time que segue implacável em sua jornada. O Palmeiras de 2025, líder em resultados e exemplo de gestão, mostra que críticas podem até ecoar nos microfones, mas é no gramado que se escreve a verdadeira resposta. E, até aqui, a resposta tem sido clara: vitórias, títulos e uma trajetória que desafia qualquer tentativa de desestabilização. No jogo de palavras, o rival pode até ganhar espaço, mas no jogo de futebol, é o Palmeiras quem continua ditando as regras. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.